Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito bom estar aqui de novo, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando sempre de agradecer ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga, por estar aqui conosco, nos amparando, nos intuindo. E lembrando sempre também da importância de fazer a nossa leitura de harmonização e a prece, para que possamos estar harmonizados e fazer um ótimo estudo. Então hoje a gente está dando continuidade aqui no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, e estamos na parte relacionada à instrução dos espíritos. Como eu falei nos capítulos anteriores, essas instruções dos espíritos, elas vão estar sempre ao final dos capítulos. Até falei do capítulo 20, que fala dos trabalhadores da última hora. Esse capítulo ele é só composto por essas instruções, mas todos os outros a gente tem os itens, tem os desenvolvimentos e no final essas instruções. Então, essa daqui do capítulo 1, né, que é Não Vim Destruir a Lei, vão ser relacionadas ao que ele chama de a nova era. Como vocês podem observar aí, no evangelho de vocês tem instruções dos espíritos e logo abaixo a nova era. E aí depois tem o item 9, 10 e 11, que são instruções de espíritos diversos que falam sobre essa nova era. E no estudo de hoje a gente vai falar do item 9. Fala-se muito no meio espírita no mundo de regeneração, né? Estamos agora no mundo conhecido como provas e expiações e depois evoluiríamos para esse mundo de regeneração, que é esse mundo tão sonhado por todos, onde algumas pessoas estão achando aí que vão ficar numa rede, balançando numa sombra, usufruindo do bom e do melhor, né? Existem muitos vídeos na internet, muitas abordagens falando desse mundo de regeneração, o que ele seria, o que ele representa. E o que importa pra gente, pessoal, não é estar preocupado se quando vai ser o mundo de regeneração, o que vai acontecer no mundo de regeneração, para onde eu vou, como que eu vou, o que vai ter, se vai ser maravilhoso, se eu vou ficar na rede, se eu não vou ficar na rede. O que importa na nossa caminhada, independente do mundo que estejamos, é sempre a nossa melhora. E essa nova era, ela fala justamente disso. Ela fala de um período onde o Espiritismo já chegou, onde veio o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, para trazer vários conceitos, vários esclarecimentos e ajudar com a nossa reforma íntima. Porque a gente parte de um entendimento de que o mundo é formado pela gente, pelos espíritos. Então, esse mundo, ele vai se tornar um mundo melhor, que vamos aí chamar de regeneração, quando nós formos capazes de estar regenerados. Então, precisamos fazer o quê? A nossa reforma íntima. E como é que se faz uma reforma íntima? Como é que conseguimos mudar algo? Sabendo a forma como aquilo deve ser feita e, primeiro, entendendo que aquilo está errado. Então, vamos pegar aí o exemplo da casa, tá? Não sei se você já fez alguma reforma na sua casa ou se você já foi na casa de alguém que tenha feito uma reforma. Vamos trazer esse termo da reforma para casa, né? Que vai ficar mais fácil. Então, por que foi decidido fazer a reforma? Porque foi observado que determinado aspecto não estava legal, não estava bom, então aquilo precisava ser melhorado. E aí então essa pessoa buscou um entendimento de como melhorar aquilo, de como fazer aquilo. E assim ela foi evoluindo e foi trabalhando ali os aspectos da casa, do lugar que ela desejou fazer a reforma. E com a gente é igualzinho, a gente também precisa se reformar. Mas a gente não pode se reformar se não tiver um entendimento do que está errado, do que não está bom. Então, por isso é preciso ficar atento às nossas emoções, atento aos nossos pensamentos, atento aos nossos sentimentos, para que a partir daí a gente consiga ver, sabe, detectar aquela coisa que não está funcionando bem, não está alinhada com o que eu entendo que é o certo e com o que vai me deixar melhor. Então, a partir daí, eu vou detectar, eu vou fazer o diagnóstico, né, dessas coisas que não estão funcionando bem, então eu vou me melhorar através de um entendimento do que vai me tornar uma pessoa melhor. Igual o exemplo da casa, eu vou fazer uma reforma, eu vou trocar a janela. Mas como é que eu vou trocar a janela se eu não sei qual é a janela que vai ser melhor? Ah, porque eu quero que agora a minha sala seja maior.
Mas o que eu vou fazer para essa sala ficar maior? Eu vou só quebrar a parede? Será que eu posso quebrar aquela parede? Então precisamos ir entendendo que ferramentas são essas que vamos usar para nos melhorar. E é claro que o mundo que a gente vive hoje, ele já oferece várias coisas, tanto da parte da ciência como da parte da espiritualidade, que até no estudo passado a gente falou disso, que o ideal é que elas caminhem juntas. E o Espiritismo, então, ele vem trazendo essa chave, ele vem sendo essa ferramenta ou uma das ferramentas que vai nos trazer esse esclarecimento da nossa condição de espírito, da nossa condição existencial, de onde viemos, o que somos, para onde vamos e principalmente o que precisamos fazer para estarmos melhor e para irmos para esse mundo melhor, esse mundo de regeneração aí que todo mundo fala, que tá todo mundo já querendo dar um salto, né? Eu não quero nem mais ficar aqui, eu já quero desencarnar e na minha próxima encarnação eu já quero vir nesse mundo de regeneração. Então, quando é falado dessa nova era, o que está sendo trazido pra gente é relativo a esse período que a gente não vai aqui colocar numa data, no ano tal, foi a partir do ano tal, foi a partir do século tal. Não, porque isso não vai ajudar a gente em nada. O que precisamos saber é que essa nova era é a era em que veio sendo trazida o Espiritismo, o Consolador Prometido. E o Consolador Prometido, ele ficará conosco. Por quê? Porque ele é uma pessoa, então essa pessoa não vai mais nos abandonar? Não. O Consolador Prometido é o Espiritismo, ou seja, ele é todo o entendimento de que a gente precisa. E vocês já ouviram uma colocação quando alguém fala assim, estude, adquira conhecimento, porque essa é a única coisa que você pode levar para outra vida? Os bens, as suas roupas, as suas joias, o seu carro, tudo, até as pessoas que você ama, o corpo, né? Tudo vai ficar aqui, mas o conhecimento e aquilo que você aprendeu vai com você para todas as suas encarnações, para todo sempre, né? E esse item 9, então, ele vai pegar todas essas questões, como a gente viu a primeira e a segunda revelação, até chegar na terceira revelação, que é o Espiritismo. E aí, depois de fazer esse desenvolvimento falando desses momentos, ele então chega nesse último parágrafo do item 9, que ele fala assim: são chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. A gente consegue perceber que tudo aconteceu no momento certo e que cada pessoa que trouxe uma ideia, cada pessoa que trouxe ali até uma revolução, ela fez na verdade uma cama para o próximo movimento que estava por vir. E a gente viu aqui também, desde o momento que a gente está estudando Sócrates e Platão, a gente vai percebendo uma sucessão dos fatos. E se vocês pegarem o livro A Gênese, que vai falar dessa criação do mundo, vocês conseguem perceber que cada fase do mundo, com os animais, com a fauna, com a flora, tudo foi acontecendo de uma forma muito perfeita. Algo sempre precisava vir antes, fazendo uma base para aquilo que viesse depois. E agora ele fala que da mesma forma é necessário que cheguem essas ideias, que se desenvolvam essas ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Como a gente também falou no vídeo passado, lembra que eu até falei que não adianta a gente não querer evoluir, isso está intrínseco à nossa condição. Então, podemos estagnar, porque às vezes é difícil, por ignorância, por preguiça, e aí tem vários motivos pelos quais a gente vai ficar paralisado numa encarnação. Mas o espírito não retrograda, então não é uma opção não evoluir. Vamos evoluir. Sob que condições, quanto tempo isso vai levar? Não sabemos, depende de cada um. Então, continuando. Nem se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões a fim de que atraiam a atenção das massas. Esses movimentos também surgiram para chamar a atenção para uma investigação mais séria. Então foi necessária também essa contribuição de surgirem essas pessoas, esses enganadores que muitas vezes agiram por ignorância, por interesse, enfim, não nos cabe aqui ficar avaliando o interesse de cada um. O fato é que
essa propagação desses movimentos chamou a atenção do próprio Kardec para investigar e, como consequência, nos trazendo esse Pentateuco, né, esses 5 livros da codificação, que são tão maravilhosos e servem para o nosso entendimento. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continua a obra e o Espiritismo a concluirá. Então, aqui aparece a menção a um espírito israelita, que foi o autor dessa mensagem, né? Então, esse trecho do item 9, ele vai falar disso, ele vai ser uma mensagem trazida por esse espírito israelita que vai nos esclarecer e vai falar dessa importância dessa nova era, da importância da nossa reforma íntima. E aí, pessoal, só completando essa parte que a gente fala da importância do espiritismo, da importância da chegada desse Consolador prometido para o progresso, eu vou falar aqui da questão 798 do Livro dos Espíritos, que fala da influência do espiritismo no progresso. Então, Kardec ele pergunta o seguinte: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E aí a espiritualidade responde: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Então, pessoal, isso está na parte 3ª, capítulo 8 do Livro dos Espíritos, tá? O título é Influência do Espiritismo no Progresso. Se vocês quiserem dar uma lida, tem várias outras perguntas. Eu li a 798, mas tem várias outras falando sobre esse tema. Então, pessoal, esse foi o nosso estudo de hoje. Lembrando sempre de fazer agora a nossa prece de encerramento, agradecendo por esse momento e também para continuar os estudos, para que o entendimento possa ser cada vez melhor. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!